Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao Dev to Cruz. Eu sou o Cruz e se você se deparou aí em algum momento no seu projeto front-end, React, React Native, para fazer alguma requisição assíncrona para um servidor, ou seja, consumir dados de uma API, você talvez tenha se deparado com essa dúvida em qual ferramenta utilizar. Hoje a gente tem duas principais ferramentas, eu vou fazer uma introduçãozinha bem rápida sobre elas. A gente tem o Fetch, que é uma API nativa do JavaScript, a gente pode estar utilizando ele sem precisar estar instalando nada no nosso projeto, é só chamar a API e utilizar. A gente consegue estar utilizando ela tanto no navegador quanto no servidor. Então, projetos, por exemplo, Node.js, a gente consegue estar utilizando também. E a segunda ferramenta é o Axios. O Axios já não é nativo, a gente precisa estar instalando uma biblioteca para utilizar o Axios e a gente consegue também utilizar tanto no servidor quanto no browser. O Fetch ele é um pouquinho mais limitado que o Axios, como a gente vai ver aqui nesse vídeo de hoje, entrando a fundo, a mão na massa, na prática. E o Axios ele acaba sendo um pouco mais completo que o Fetch. Tem algumas funcionalidades, algumas coisas nativas a mais. Então, se você tem essa dúvida aí em qual dessas duas ferramentas você vai estar utilizando no seu projeto, fica aqui até o final do vídeo que você vai sair sem essa dúvida. Então, vamos para a tela aqui. Inicialmente, eu vou apresentar aqui para vocês esse site aqui, é uma API do Rick and Morty, que a gente faz chamadas HTTP para uma API e ele devolve dados em JSON para a gente dos personagens, enfim, várias coisas a gente pode estar consumindo aqui nessa API. Essa API é bem bacana, é bem legal, vale a pena dar uma conferida. E essa daqui é a documentação do Axios, que a gente vai estar utilizando também, comparando aí com o Fetch. A gente vai estar utilizando o Fetch e o Axios. O Fetch, como eu falei na introdução, a gente não precisa estar instalando, então não tem muita coisa aqui para a gente ver. Até tem a documentação dele na página oficial aí do JavaScript, que é considerada oficial, né? Que é o Mozilla lá. Mas aqui eu estou apresentando para vocês mais a documentação do Axios mesmo, porque ela é uma biblioteca a mais que a gente vai estar instalando no nosso projeto. Aqui eu tenho um projeto React, não tem muita coisa, eu vou dar um npm start nele para a gente estar iniciando esse projeto. E eu tirei tudo dele aqui, ele não tem nada mesmo, só deixei o header e uma div aqui. Eu vou começar criando um estado chamado com os personagens que a gente vai estar utilizando para mostrar isso aqui na tela que eu estou falando, esse consumo a API na tela. Dando uma olhadinha aqui na nossa API do Rick and Morty em Docs, a gente vai ver como a gente consegue fazer requisições para ela. Deixa eu achar aqui ó, essa get a single personagem, pegar um personagem único. Então é dessa forma aqui que a gente vai estar fazendo a requisição. Eu copiei isso daqui para a gente colar aqui na nossa função. Agora eu vou criar duas funções. Uma eu vou fazer uma requisição com Fetch e a outra eu vou fazer com Axios e vou mostrar para vocês qual vai ser a diferença entre elas ao longo desse vídeo. Então vamos lá. Inicialmente aqui eu vou encerrar o meu projeto para estar instalando o Axios. Então aqui a gente dá um npm install Axios. Ele já vai instalar para a gente a biblioteca. A biblioteca instalada, eu vou dar um npm start novamente. Deixa eu só dar uma verificada aqui se instalou o Axios certinho. Agora que eu vou começar a criar uma função chamada request with fetch, para ficar bem didático aí para vocês entenderem o que vai fazer essa função. E eu vou criar uma outra aqui chamada request with Axios. Inicialmente aqui no Fetch, na nossa função que a gente vai fazer essa requisição com Fetch, basicamente a gente já inicia chamando Fetch. Por quê? Como eu disse, a gente não precisa estar instalando nada, a gente não precisa importar de lugar nenhum. Já é uma biblioteca, uma API nativa aí do JavaScript, então é só a gente estar utilizando.
E a forma como a gente utiliza, ela é bem simples. A gente passa o fetch, a gente chama o fetch e passa no primeiro parâmetro aquela URL que eu tinha copiado inicialmente. Só para vocês entenderem aqui essa URL, esse númerozinho aqui é o personagem do desenho Rick and Morty. Então, caso eu mude esse número, ele vai chamar outro personagem. São mais de 800 personagens aqui. Ele fala aqui na documentação em algum lugar. Eu já utilizei essa documentação antes, então por isso que eu sei. Então a gente pode estar colocando números aqui até 800 e lá vai Maria. Então eu vou manter 2 aqui mesmo, só para a gente fazer o nosso exemplo. Agora a gente chama um demo. Ele vai entregar uma resposta para a gente e a gente vai transformar essa resposta em JSON. E depois a gente vai retornar outro demo, que a gente vai fazer um console log, vou chamar de data aqui. E a gente vai dar um console.log nesse dado que chega para a gente da API. Dei um salvar aqui só para ele indentar aqui certinho. Agora eu vou chamar um useEffect só para a gente ver essa API sendo chamada no nosso projeto. Então, request with fetch, a primeira renderização. Agora a gente vai lá no nosso projeto aqui, eu vou dar um inspecionar para a gente ver o que está chegando aqui, ó. Então ele está entregando um objeto para a gente com todos os dados aí desse personagem que a gente chamou. Então o gênero dele, o nome que é o Mori e algumas outras informações. Eu vou colocar aqui para a gente ver o nome em um H1. Só para a gente ver na tela acontecendo aqui. Então eu vou colocar aqui o personagem. E ao invés de dar um console.log, eu vou chamar o set personagem. E vou colocar o data.name ao invés do data todo. Eu só quero mostrar na tela pra gente o nome do personagem, tá? Não quero fazer nada muito complexo aqui com esses nossos dados. Só quero mostrar mesmo essa requisição para vocês. Então aqui ele já está colocando. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, o mesmo processo com o Axios. Como que a gente faz isso? Diferente do fetch, a gente precisa importar o Axios. Aqui eu dei um enter, ele importou automaticamente aqui em cima. E a gente precisa passar o get e passar o URL conforme a gente fez aqui no fetch. Depois a gente vai dar um demo. Ele vai receber uma resposta e a gente vai dar um console.log também nessa resposta. Depois a gente trabalha um pouquinho melhor. Aqui eu vou mudar só o númerozinho da URL para ele chamar um personagem diferente. Então eu vou botar 10 aqui, só para chamar um personagem diferente para a gente, tá? Então eu vou chamar aqui agora essa função request with Axios. Agora a gente vai lá na nossa tela. Deixa eu dar um reload aqui só para dar uma limpada. Agora ele chamou outro personagem. Data. Essa resposta com o Axios ela vem um pouquinho diferente da do fetch para a gente. Como vocês viram aqui no console.log, ele vem com várias coisas, data, config, request, headers. Então, para a gente ter esses dados que a gente pegou aqui no fetch, a gente precisa passar um ponto data aqui, para a gente ter acesso justamente àquilo que a gente teve lá no fetch. Eu vou dar um reload. Eu vou dar um reload aqui na aplicação, só para a gente ver isso acontecendo. E tá aqui os dados conforme previsto, como a gente teve lá no fetch. Então, o nome, Alan Rails, espécie, enfim, todos os dados certinho aqui conforme a gente teve no fetch. Agora a gente tem que dar uma olhada o que a gente fez diferente em um e em outro, para a gente entender a diferença entre eles. Vamos lá, no fetch eu simplesmente chamei a URL, no Axios eu chamei um ponto .get. Por quê? Quando eu chamo o get, quando é o método get, aqui eu não preciso estar passando o ponto .get. Ele já entende que é get se eu não passar nada. Caso eu precisasse passar outro método, eu precisaria passar aqui uma configuração e passar o método como, sei lá, post ou qualquer outra coisa que eu queira colocar. Mas como no meu caso aqui, no meu exemplo, é um get, então eu não preciso estar passando.
No Axios aqui eu já passei o get. A nossa resposta com fetch eu precisei passar para JSON. Então aqui a gente recebe uma resposta, eu pego essa resposta e transformo em JSON. E aqui depois eu simplesmente seto ela dentro do nosso estado, tá? Já com Axios, como vocês podem reparar aqui, eu não passei essa resposta para JSON. O Axios já faz isso para mim. Então perceba que essa é a primeira diferença entre Axios e fetch. No Axios eu não preciso estar passando para JSON e no fetch sim. Ah, Cruz, mas isso é uma linhazinha bem simples. Sim, é tranquilo, mas imagina num projeto maior, um projeto mais complexo, onde você tenha que estar transformando toda a resposta para JSON. Então, talvez possa ser aí um empecilho, algo que atrapalhe no seu desenvolvimento. Então aqui, primeira coisa, o fetch eu não precisei instalar nada, o Axios eu precisei. Então um pontinho para o fetch porque eu não precisei instalar nada. No Axios eu não precisei passar para JSON, então um pontinho para o Axios nesse sentido. Agora vamos lá, as diferenças entre essas duas, essa biblioteca Axios e essa API fetch, elas não param por aí, tem mais diferenças. Como por exemplo, você poder cancelar uma requisição que está sendo enviada. Cruz, não entendi muito bem isso aí não. Calma que eu te explico. Vamos lá, você está no seu YouTube, aí você clica num videozinho lá para ver. E no meio do caminho, depois que você clicou já nesse vídeo, você muda de ideia e quer ir para outro vídeo ou cancelar essa requisição. Com Axios, você consegue fazer isso nativamente, você não precisa criar artifício nenhum, ele tem isso nativamente. O fetch não, a gente precisa estar criando um artifício, a gente precisa estar criando, utilizando outras coisas para fazer esse cancelamento. E como eu disse aqui no exemplo, no nosso exemplo aqui não vai ter muito impacto, porque é uma requisição simples, a resposta ela é simples, é um JSON, é bem tranquilo. Mas imagina se a gente for na nossa API e buscar dados mais pesados. Um vídeo, por exemplo, como eu disse no YouTube, ele demora mais, essa requisição ela sobrecarrega mais a nossa API. Então é muito importante, dependendo do projeto que a gente tenha, a gente implementar essa funcionalidade. E com o Axios isso fica muito mais fácil, como eu vou mostrar aqui para vocês. A gente simplesmente cria uma... Eu vou criar um source e vai ter o axios.cancelToken.source. E agora a gente, quando quiser cancelar, quiser que o usuário clique em alguma coisa e cancele essa requisição, a gente simplesmente chama o source.cancel. E pronto, está feito, já cancela a requisição que estava sendo feita. Então isso é muito simples de implementar com o Axios e com o fetch a gente consegue implementar isso? Conseguimos, mas como eu falei, a gente tem que criar um artifício para fazer isso, ele não tem isso nativamente, tá? Então esse é mais um ponto aí para o Axios, principalmente quando a gente tem uma API mais complexa que retorna dados mais pesados, tá? E uma outra diferença entre Axios e o fetch é uma coisinha chamada interceptador, que facilita muito a nossa vida aí, dependendo de algumas estratégias que a gente quer colocar na nossa aplicação. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática como fica com o Axios esse interceptador. A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma instância, vou chamar de instância mesmo, chamar o axios.create, tá? Agora aqui no Axios eu vou alterar para instância, essa constante que eu acabei de criar. E para a gente criar isso no Axios é muito simples, porque ele traz isso nativamente para a gente. Então a gente chama o instance.interceptors, e aí a gente pode, se a gente quer interceptar uma requisição ou uma resposta. Aqui no meu caso eu vou iniciar interceptando uma resposta. E a gente dá um use e ele recebe dois parâmetros, tá? Ele recebe o config, que é a configuração da nossa requisição, e ele retorna uma função com isso, e o outro ele retorna o erro, error. E a gente vai retornar simplesmente aqui, no nosso caso, return
que eu fiz de errado? Então, return.new promise e vou retornar esse erro aqui, tá? Beleza, o que isso faz? Não entendi muito bem esse interceptador. Vamos lá. Vamos lá, o que é um interceptador? Ele é uma regrinha que a gente cria que quando cai em uma condição específica a nossa requisição, ou seja, uma URL que a gente quer inspecionar, que a gente quer vigiar, uma configuração, enfim, qualquer configuração de requisição que a gente quiser ficar vigiando para a gente fazer alguma coisa diferente, dependendo do que seja, a gente consegue utilizar um interceptador. Aqui eu vou criar uma condicional com interceptador para vocês verem o que eu estou falando. Então aqui eu vou utilizar config a URL, ou seja, isso aqui ó, que eu estou passando aqui, isso aqui é a URL. Ou seja, se essa URL conter, eu vou copiar e colocar aqui o personagem, se essa URL tiver escrito nela personagem, que no caso aqui é o meu caso, eu vou retornar, vou configurar um headers, eu vou chamar aqui de qualquer coisa, n headers, e eu vou colocar isso aqui igual a header personalizado, e no final a gente vai retornar a config. Tá. Uma explicaçãozinha rápida aqui sobre o que eu fiz. Quando a gente envia requisições HTTP, a gente tem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção. Isso aqui na URL, esse 10 aqui, é o que a gente chama de parâmetro. A gente recebe isso lá na nossa API e a gente pega essa informação para fazer algo. Aqui no caso, ele vê qual personagem que eu estou requisitando. A gente poderia também passar aqui uma query, também seria bem parecido com isso aqui, ele estaria passando na URL. Só que existem alguns dados que são mais sensíveis. Por exemplo, quando você faz um login em algum site, você manda e-mail e senha. Essa senha ela não pode aparecer na URL. A gente não pode simplesmente colocar a nossa senha na URL, passando por parâmetro ou query. Então a gente precisa passar ela pelo body, por exemplo, que aí não é uma informação visível para o usuário, não é uma informação tão fácil assim de acessar. Então a gente passa pelo body. E tem algumas outras informações, como por exemplo, um token de autenticação. O usuário ele já fez o login, aí a API mandou um token para ele de autenticação, ele pega esse token, salva e envia para a nossa API. Esse token a gente tem que passar por um lugar mais seguro ainda, que é o que a gente chama do headers da nossa requisição. Então é justamente isso aqui que eu fiz, eu setei um header personalizado aqui para a gente ver. E funcionaria nesse exemplo que eu dei, por exemplo, de uma autenticação. Dependendo da URL, se ele estiver acessando uma rota logada, a gente envia o token para a nossa API. Isso seria automático no nosso front-end, dependendo ali da URL que a gente estaria inserindo. Então é justamente isso que eu fiz aqui. Vou dar um salvar para a gente ver como que isso fica. Eu só vou dar um console.log agora. Vou dar um console.log no meu config aqui antes de retornar ele. Agora aqui eu estou requisitando com o Axios. Eu vou dar deixa eu dar um clear e vou dar um F5 aqui. Vamos lá. Eu acho que eu estou dando outro console log aqui. Deixa eu só setar aqui o personagem. Aqui no Axios eu retorno como data, então eu tenho que botar .data.name para a gente ter o mesmo efeito do fetch. Deixa eu limpar. Então, reset. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no headers. E aqui a gente consegue ver que eu setei n headers igual a header personalizado. E aqui a gente consegue ver que ele está chegando. Então, esses dados, esse header personalizado, ele está indo para a minha API.
Consegue perceber ali o quão poderoso isso é? Quanta coisa a gente consegue fazer com isso? Dependendo da URL, dependendo do status que chega para a gente, dependendo da requisição, enfim, a gente consegue fazer muita coisa com isso. E o interceptador a gente consegue também criar não só com requisições, mas a gente consegue criar com respostas também. Então a gente consegue usar o instance, interceptors, response, igualzinho a gente usa o request. Porém, aqui a gente vai retornar a resposta ao invés da configuração, porque está voltando uma resposta. E a gente vai retornar o erro aqui, igual lá no request. Então, return, deixa eu botar umas chaves aqui, return new promise.reject e vou rejeitar o erro. E aqui a gente consegue configurar também diversas coisas aqui, por exemplo, se a resposta tiver um status diferente, um status 401, no caso aqui raise.status, ele foi igual a 3 igual 401, significa que talvez o token de autenticação dele tenha expirado. Então a gente consegue retornar essa resposta 401 e aqui a gente faz o refresh do token de autenticação. Eu só vou escrever aqui só para vocês saberem do que eu estou falando aqui. Então, vamos lá. Eu mandei o meu token de autenticação para o meu back-end, para a minha API. Eles me retornaram que deu um código 401. Ou seja, esse token ele foi expirado. Esse token não está mais válido. E aí ele manda esse resultado para o meu front-end. O meu front-end aqui com o interceptador, ele pega aqui, ele verificou que esse status é 400 e ele faz... ele envia de volta para a minha API o meu token de refresh token, que vai criar um novo token de autenticação. Então esse processo fica muito mais fácil com o Axios. Com o FAT a gente conseguiria fazer isso? Sim, a gente consegue, mas é muito mais penoso para a gente fazer isso com o FAT do que com o Axios, porque o FAT ele não tem isso nativamente, ele não tem o interceptador na própria API dele. Então com o Axios a gente escreve menos código e é muito mais simples de fazer. Então o resumo da ópera, qual que é a melhor forma de fazer requisição no meu front-end e também no meu back-end? Muitas vezes no back-end a gente precisa fazer essa requisição HTTP. Mas qual que é a melhor forma? Vamos lá. Eu tenho algo simples, eu vou fazer uma requisição simples que não necessita de muita coisa, o projeto não vai crescer. É simplesmente um negocinho que eu estou fazendo para testar uma API, para testar um projeto. Usa FAT, que aí você já sai codando, já utiliza a API ali e não tem muita dor de cabeça, não precisa instalar nada, nenhuma dependência. Agora, você está criando um projeto, você não sabe para onde ele vai. O teu projeto ele tem funcionalidades ali um pouquinho mais complexas, ele tem autenticação, ele tem algumas verificações. Cara, vai de FAT. É o que eu sempre falo. É melhor você ser um guerreiro num jardim do que um jardineiro numa guerra. Então é melhor você ter coisas e não precisar utilizar do que você precisar utilizar e não ter coisas. E se você escrever o aplicativo com FAT e aí você se depara, pô, não, era para eu ter usado o Axios, e você reescrever esse aplicativo, vai te dar muito mais trabalho. Então já inicia com o Axios. Hoje atualmente, eu inicio todos os meus projetos, se eu for fazer uma requisição, eu já utilizo o Axios. Eu não sei onde esse projeto vai parar, eu não sei o que eu vou fazer com esse projeto, então eu já utilizo o Axios. Caso eu necessite, eu já tenho lá a minha biblioteca e já escrevi com o Axios. Então, espero que eu tenha sanado essa dúvida aí, esse dilema que as pessoas têm. Eu vejo que muita gente tem esse dilema, FAT ou Axios. Então, cara, assim, em princípio é Axios. Se tiver uma justificativa plausível, você vai de FAT. Espero que eu tenha tirado essa dúvida aí de uma vez por todas. E ó, não esquece de deixar o like e ativar esse sininho aí para você sempre ter conteúdos como esse no seu feed do YouTube. Então, valeu!